Olá, pessoas! Então, hoje, dando continuidade aos conteúdos que estamos vendo sobre a superclasse tetrápoda, vamos falar um pouco sobre a classe das aves. Vocês viram na aula anterior um vídeo falando explicativo sobre as questões anatômicas, né, e fisiológicas das aves, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre as características da diversidade. Como já sabem, ritual de estudo, cadernos, caneta, lápis e papel, algo que vocês possam utilizar para anotar dúvidas que possam surgir durante a explicação, bem como os pontos principais que serão explicados durante a aula. Então, como de costume, vamos seguindo em frente. Então, introdução. Primeiramente, né, trazendo o ponto principal do que seria a classe das aves. Então, a classe das aves é um grande e diversificado grupo de vertebrados, como vocês já sabem. São, juntamente com os mamíferos, os mais recentes vertebrados a surgirem na Terra. Então, foi um dos grupos mais recentes, né, de vertebrados. Há cerca de 8.700 espécies viventes. Acredita-se que seus ancestrais tenham sido répteis delicados, dotados de cauda longa e andar bípede. Então, eu coloquei a imagem do exemplar, né? Nós temos um animal que foi denominado como Archaeopteryx, certo? Um réptil que possuía escamas modificadas em forma de penas, que lembram uma pena, né? Uma estrutura que lembra uma pena. Eram bípedes, possuíam um bico com dentes, não voavam, certo? Mas eles usavam essas estruturas para subir em árvores e de lá de cima pular em suas presas. Então, nós temos aí o organismo que é considerado o ancestral de todas as aves, né, existentes, um possível ancestral para as aves, que seria esse animal chamado de Archaeopteryx. Quanto às características, nós temos que as aves diferem dos outros animais pela existência das penas, como vocês já sabem, que revestem e isolam o corpo, possibilitando a regulação da temperatura e auxiliando no voo. Então, elas precisam das penas para o voo, para torná-las mais leves, reduzir e aumentar a superfície de contato com o ar, fazendo com que eles consigam passar mais tempo no ar. Formato aerodinâmico do corpo, então eles possuem um formato aerodinâmico, consegue cortar o ar, né, e auxilia no voo, obviamente. Esqueleto leve e adaptado à fixação de fortes músculos. Então, o esqueleto é leve porque os ossos são ocos, então eles não possuem preenchimento e isso torna esses animais mais leves para conseguir voar melhor. E os músculos que vão ajudar no voo, né? Os músculos para bater as asas e conseguirem voar. Sistema respiratório eficiente. Muito importante lembrar que dentro do sistema respiratório das aves, elas possuem estruturas chamadas de sacos aéreos, que vão se encher de ar, estão conectados aos pulmões, né? E vão se encher de ar para aumentar a leveza, para reduzir o peso, né? Aumentar a leveza do animal, permitindo que ele voe melhor, certo? Quanto à classificação. A classificação, eu trouxe uma classificação que teria mais uma base anatômica do que filogenética, então não tem uma relação filogenética entre esses animais, bem definida, mas temos uma relação anatômica, que vai diferenciar esses dois grandes grupos de aves. Então, as aves, dentro dessa classificação, elas são chamadas de ratitas e carinatas. Então, as carinatas são as aves que apresentam uma quilha. Então, o osso externo, que é o osso que nós temos na frente do tórax, né, no peito, nessas aves ele vai possuir como se fosse uma lâmina, uma estrutura pontiaguda, que lembra uma lâmina, que vai auxiliar no voo através de processo que vai cortar o ar e vai permitir que essa ave consiga deslizar sobre o ar. Então, ela possui essa estrutura, né, que vai auxiliar esse processo. Possuem músculos peitorais desenvolvidos, que são responsáveis pelo batimento das asas. Muitas podem voar, né? Outras fazem apenas voos curtos, como a galinha. E algumas aves, como os pinguins, sofreram modificações de suas asas que as tornaram aptas apenas para natação. Então, vocês já sabem que os pinguins são aves que não voam, mas possuem uma grande capacidade de natação. As ratitas, por sua vez, são aves que não apresentam a carena, né, a quilha, o osso externo modificado nessa forma de lâmina,
E, no caso, elas são incapazes de voar, como a ema e o avestruz. Em geral, essas aves também possuem asas bem reduzidas, o que vai, obviamente, dificultar o processo. Então, aí nós temos a imagem representando ratitas, apresentam asas atrofiadas ou ausentes, e o externo sem a quilha, né, que vai auxiliar no voo cortando o ar. Já as carinatas apresentam asas bem desenvolvidas e o externo com quilha. Por fim, diversidade. Nós temos de 25 a 30 ordens dentro do grupo das aves, certo? E essas ordens estão lá divididas, né, em 148 famílias. Nós temos 148 famílias dentro dessas ordens, certo? Eu trouxe aí uma imagem apresentando alguns exemplares, né? Nós temos os passeriformes, que é o exemplo do pardal que vocês têm aí. Nós temos os psittacidiformes, que são os psitacídeos. Vocês têm como exemplo o periquito, papagaio, né? Então, aves que possuem esse bico mais curtinho, arredondado, mais próximo, né, da cabeça do animal. E os falconiformes, que vocês já sabem, né, que são as aves de rapina, como gaviões, falcões e águias. O exemplo aí que vocês têm é o carcará, né, uma ave muito comum aqui no nosso estado. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem procurar, perguntar, anotar para perguntar na próxima live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!